Houve um tempo, há milênios, quando as pedras ainda guardavam o calor dos deuses e as cidades erguiam-se imponentes sobre os rios sagrados. Endubsar era seu nome, um humilde escriba, filho da cidade de Eridu, o berço das primeiras palavras gravadas pelo homem. No 7º ano após a grande calamidade, quando as cinzas ainda sufocavam a terra e os ventos carregavam o lamento dos que haviam partido, Endubsar caminhava solitário entre as ruínas do que um dia fora sua casa. Naquele entardecer vindo do sul da vastidão onde o deserto encontra o céu, ergueu-se um fenômeno que os antigos não poderiam nomear, um redemoinho de luz, ardente e silencioso, girando como se o próprio tempo houvesse se rasgado. Não havia som, não havia vento, apenas a presença insuportável de algo que não era deste mundo. E então, tão repentinamente quanto surgiu, a luz se desfez. Diante dele, 2 gigantes, com formas humanas mas tamanhos divinos, surgiram. Seus olhos eram como lâminas de cristal e sua pele, um brilho etéreo que os separava de tudo que era mortal. Endubsar, atônito, lançou-se ao chão com o rosto na poeira, temendo que aquele fosse o fim de sua existência. Mas uma voz, grave como as profundezas do oceano, falou: Homem, não temas. Quem te chama é Enki, o grande senhor das águas e da vida. Os gigantes o ergueram suavemente, como quem recolhe uma folha caída, e sem que pudesse resistir, Endubsar foi conduzido aos céus, às altitudes onde apenas as águias ousam planar. Lá do alto viu a vastidão da terra, os rios serpenteando entre as montanhas, o mar beijando as costas destruídas e as cidades agora silenciosas, ocultas sob a poeira do esquecimento. E então soltaram-no. Flutuando entre a terra e o firmamento, uma nova voz o chamou, mais profunda e poderosa que tudo que jamais ouvira. Endubsar, filho de Érido, cria de Adapa, eu sou Enki, teu senhor. Endubsar, com a alma desnuda diante da divindade, respondeu apenas: Estou aqui. Escolhi-te para ser meu escriba, meu mensageiro aos que virão depois de ti, pois os homens esquecerão e tu deves preservar. E assim à sua frente surgiram pedras virgens e um estilete. Inscreve, com fidelidade, cada palavra que eu pronunciar. Não omitas, não adornes, não temas. E então, por 40 dias e 40 noites, Endubsar escreveu. As palavras de Enki fluíam como o curso de um rio eterno sobre a origem do homem, a ascensão e queda das cidades, os pactos feitos entre deuses e homens, e sobre a grande calamidade, o vento maligno que devastou civilizações e as escolhas dos deuses que condenaram e ao mesmo tempo protegeram a humanidade. Dia após dia, noite após noite, sem cessar, Endubsar gravou. Seus dedos sangraram, sua visão vacilou, mas a voz nunca cessou e ele nunca parou. Ao fim, na 40ª noite, quando as estrelas se apagavam e o silêncio absoluto pairava sobre os céus, a voz de Enki falou uma última vez. Endubsar, tua tarefa está completa. Volta agora ao mundo dos homens. Esconde estas tabuletas, pois no tempo certo serão encontradas. E aquele que as decifrar terá a chave para restaurar o que foi perdido. No tempo certo, as cidades renascerão e a humanidade mais sábia compreenderá o passado e moldará um futuro de harmonia com a terra, com o céu e com os deuses. E então, como um sopro leve, a presença de Enki se desvaneceu. Endubsar despertou sobre as pedras de Eridu, ao lado das tabuletas que continham tudo o que havia sido revelado. Ele cumpriu a ordem do Senhor, escondeu-as
em locais que os homens de seu tempo jamais poderiam alcançar. E então viveu o resto de seus dias em silêncio, guardando um segredo maior do que a própria vida. Hoje dizem que, sob as areias e os escombros, as tabuletas de Endubsar aguardam que alguém algum dia as encontre, e ao fazê-lo, compreenderá que o futuro sempre esteve escondido no passado. Pois esta é a lenda de Endubsar, o escriba de Eridu, o homem que falou com os deuses e que um dia ajudará a humanidade a renascer.